Bom, eu vou passar a palavra então para o Thiago, do Rio de Janeiro, da Indep Auditores, 5 da tarde. Ele já vai começar a palestra dele, né, para falar um pouco de auditoria em condomínios. Isso é um assunto extremamente importante. Eu vou botar ele na tela principal. A Indep Auditores é uma empresa que eu tenho uma parceria extremamente grande, é do Rio de Janeiro, mas atua fortemente em São Paulo, interior de São Paulo, já fez até trabalhos aqui em Santos também, tá? E eu queria que o Thiago falasse da auditoria condominial em si, né, Thiago? Eu queria que você pudesse falar, está na pauta da programação da sua palestra, então os síndicos estão aguardando essa tua palestra, né, sobre auditoria de condomínio, porque a gente fala muito, né, Thiago, em síndico profissional, que é aquele síndico externo. E hoje eu estou vendo o mercado falar muito em auditoria externa, que seria o conselheiro profissional, né? Conselheiro consultivo profissional, aquele que vai olhar as pastas realmente todo mês, com frequência. E a auditoria, na minha visão, é uma coisa necessária. Então, eu queria que eu dei o pontapé inicial aqui para você chutar para o gol agora e falar da auditoria condominial. Fica à vontade. Obrigado aí, Sérgio. Boa tarde a todos. Sérgio, como sempre levantando a bola aí para a gente entrar no tema aí que é bastante relevante. Nosso trabalho, primeiro falar um pouquinho sobre a Indep, ele já falou, a gente tem 45 anos de existência. Nós estamos aqui sediados aqui no Rio de Janeiro, mas atendemos já todo o Brasil, tá? Nosso trabalho de auditoria justamente ele é visando, né, atestar a documentação, atestar a prestação de contas, e isso uma visão externa, né? Em tese, você tem o conselho fiscal, ele está ali para isso, né? Para recomendar ou não a aprovação das contas. Mas a gente chega em condomínios aí com movimentação muito grande, ou grande demais, assim, e às vezes o conselheiro ele tem boa vontade, mas ele está sem tempo. E às vezes também ele não tem a capacitação profissional para fazer essa análise a fundo, e esse trabalho a gente faz. Fosse um conselho externo, como o Sérgio falou. Então, a gente analisa pagamento a pagamento, né? A gente tem algumas diferenças entre a auditoria de condomínio e a auditoria empresarial, a auditoria contábil, né? A gente não trabalha com amostragem em condomínios. Então, a gente vai analisar toda a documentação de despesa. Então, a empresa, o condomínio que contrata a gente, ele vai ter certeza, o conselho vai ter certeza que a gente está analisando documento por documento. Tá? O nosso trabalho, principalmente com a pandemia, ele foi muito acelerado, essa questão do online, né? Todo mundo agora tem tudo online. Então, a gente vê as administradoras que até certo ponto estavam se programando para se lançar as plataformas online, elas foram obrigadas a lançar isso. O exemplo é esse evento maravilhoso que está sendo feito hoje. Me lembra até épocas de jogos, né? Quem jogou aí The Sims, por exemplo, o layout é muito parecido, é bem interativo, isso é ótimo. Isso atrai, né? Estou vendo que a maioria aí que jogou, já vi alguém que já balançou a cabeça que tem essa referência, então isso é muito importante. A gente tem que criar alternativas, né? A gente não tinha como saber que 2020 seria um ano desse, que traria um obstáculo desse, mas quanto maior o obstáculo, a gente vai dando jeito, pula por ele, passa por baixo, por um lado, por outro. O importante é a gente passar, né? Temos que ser como água. Deixou um espacinho, a gente vai passar e pronto. E voltando a falar sobre a auditoria, né? Com esses documentos todos online, plataformas, totalmente digital, isso permite com que nós da Indep possamos atender clientes na Bahia, no Rio Grande do Sul, Amazonas, São Paulo. Fechamos alguns clientes até durante a pandemia, justamente por conta disso. Temos vários atendimentos hoje em andamento. Até antes aqui, eu estava numa reunião com o pessoal de São Paulo, até um pouco antes da apresentação aqui. E é muito importante, porque isso é muito importante para o síndico, principalmente os síndicos profissionais, né? Eles querem demonstrar maior transparência, né? O objetivo sempre é a transparência. E quando você tem uma empresa que tem 45 anos no mercado de auditoria, que vende credibilidade,
né, que ela vem e atesta as suas contas ou não, né, porque o nosso papel ele é identificar qualquer ponto que esteja saindo um pouquinho da curva, a gente vai apontar. A gente tem feito muito trabalho de auditoria permanente, né, aquela auditoria mensal. Antigamente, os trabalhos de auditoria só tinha uma forma de fazer. O síndico entrava, falava, eu quero auditoria para trás, quero verificar as contas do meu antecessor, como é que funcionava. Então, a gente faz aquele pente fino e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o síndico contrata a gente justamente para isso, para que a gente verifique o que está certo, o que está saindo para o lado errado, para a gente apontar, porque tudo que a gente verifica e identifica algum ponto que pode melhorar, a gente coloca uma observação, coloca uma recomendação imediata, a gente se reúne com o conselho para explicar os pontos, né? Claro que a gente tem que se manter aqui com uma linguagem bem técnica, né? O IBRACON, ele exige isso, a legislação de auditoria, ela exige isso, mas a gente tenta trazer um relatório de uma forma bem simples, para que qualquer usuário dessa informação, seja ele um contador, advogado, médico, psicólogo, taxista, qualquer pessoa que vá ler o nosso relatório, ele vai entender. O nosso compromisso é esse, que todos que consigam pegar o nosso relatório consigam entender se as notas fiscais estão anexadas, se os balancetes estão de acordo e tudo mais. Tá? O que é importante, assim, na contratação dessa empresa, é muito importante a verificação dela, se ela tem os registros no CRC, porque tem muita gente se jogando nesse segmento. Então, tem gente que não tem registro, não é registrado no CRC, no IBRACON, não tem essa confiança, não é certificado no CFC, ele não tem aquele certificação, né? Ele não faz não cumpre o cronograma, né? Porque o CFC ele obriga a gente que trabalha com auditoria se manter sempre atualizado. Então, tem um programa de educação continuada. Então, isso tudo é uma preocupação. Então, você, síndico profissional, quando for buscar no mercado empresa de auditoria que faça esse serviço, solicite isso deles. Solicite registro, solicite certidões negativas, solicite para você se resguardar lá na frente, para que ninguém questione a sua contratação. Então, isso é muito importante a gente falar sobre auditoria. Um outro trabalho que a gente faz bastante, né, dentro do nosso relatório, a gente faz um acompanhamento da previsão orçamentária, que é algo muito importante e que muitas das vezes não é nem demonstrado na apresentação, né, nos balancetes que são elaborados pelas administradoras. Muitas das vezes eles não demonstram esse orçado e realizado. E é uma excelente ferramenta de gestão, né? Afinal, o condomínio ele é um rateio de despesas. O condomínio foi feito para não nem sobrar dinheiro e nem faltar, né? Se está sobrando dinheiro, tem alguma coisa errada, estão cobrando demais dos condôminos. Se está faltando dinheiro, estão cobrando de menos, ou a inadimplência está elevada e tudo mais, tem que se verificar. Mas, para isso, é importante acompanhar. E esse trabalho de auditoria mensal, a gente vai analisando, ver se as despesas, a classificação das despesas, se ela está de acordo, né, com o que foi aprovado na Assembleia. Então, a gente verifica se essas despesas estão de acordo. Então, esse trabalho de acompanhamento mensal, ele serve para isso, para quando chegar ao final da gestão e próximo à prestação de contas, né, a Assembleia para prestação, ao final é gerado um relatório do período, né, geralmente é de 11 meses, né, porque não dá tempo de você preparar de 12 meses para a própria Assembleia, que geralmente é no mês, mas geralmente vai um relatório de 11 meses, contemplando a maior parte do período, com nossa opinião, seja ela com ressalvas ou não. E aí o Conselho Fiscal, mediante o nosso trabalho, ele pode recomendar a aprovação ou não. Essa função sempre é do Conselho Fiscal. A gente não tem esse poder de recomendar a aprovação ou não. A gente vai expor todos os pontos, todos os fatos, e aí o Conselho recomenda ou não, e a Assembleia, que é sempre soberana, ela vai aprovar ou não as contas do período, né? Então, esse é um apanhado do que a gente faz nesse trabalho. Além disso, a gente faz um controle nos fundos,
né? Fundo de reserva, por exemplo, a gente faz uma análise da convenção, né? Cada condomínio ele tem a sua particularidade. Tem condomínio que diz que vai cobrar 5% da arrecadação mensal, da arrecadação da ordinária, outros já são 10%, outros limitam essa cobrança até quando chegar a 50% da arrecadação prevista para o período será cessada essa cobrança. A gente verifica isso também, vê se está, chegou, tem que parar de cobrar, não cobra mais. Então, nosso trabalho ele vem disso, ele vem verificar se as regras da convenção estão sendo seguidas. Quando a convenção ela é omissa em alguns pontos, a gente recorre ao Código Civil. E quando entra em conflito, o Código Civil sempre, né, prevalece, e a gente vai fazendo esses apontamentos de acordo com essas informações. Fundo de reserva, por exemplo, tem uma coisa, a gente sempre observa, utilização do fundo de reserva. Então, a gente recomenda, para a utilização de fundo de reserva, quando não é mencionado na convenção, a gente recomenda de acordo com as boas práticas de administração condominial. O que são as boas práticas? Precisou da utilização do fundo de reserva para alguma obra ou algo do tipo, recorre inicialmente ao conselho, né? Pede uma autorização, uma reunião de conselho. Aprovou o conselho, se for uma obra muito grande também, chame uma assembleia, chame todos os condôminos para participar. Aprovou? Aprovou, faça a cotação, busque a empresa no mercado. Após a obra pronta, leve para a assembleia e apresente o que aconteceu. É a melhor coisa. Então, nossos apontamentos são sempre nesse sentido, de dar maior transparência, né, à gestão. Então, a gente recomenda que o fundo de reserva seja colocado em uma conta separada, que ela não fique naquela conta bolão, né, aquela conta pool da administradora, para que ela consiga também, né, recuperar, obter os rendimentos financeiros, né? A gente recomenda que fique numa conta separada. E, ao final de tudo, cada capítulo desse a gente vai recomendando, então a gente vai fazer análise de tudo. Vamos falar, poxa, vocês verificamos na parte de pessoal se a ficha de registro dos funcionários está atualizada, se não está, se os laudos de funcionários estão em dia, PPRA, PSMSO, coisas que às vezes você entra como síndico e você não se atenta. E aí você confia que está sendo feito e não está sendo feito. Então, a gente vai chamando a atenção para isso. Outro ponto importante na auditoria, né, de condomínio é sobre a retenção e o recolhimento de impostos, né? Em razão de a gente ainda não ter uma contabilidade, a gente ainda não tem uma legislação contábil vigente, né, para condomínio, virada para condomínio, a gente ainda não tem, infelizmente. A gente tem que fazer um trabalho muito objetivo nessa parte de retenção e recolhimento, porque observamos que alguns condomínios que a gente já atendeu e a gente verificou que não tinha um controle muito grande. Então, chegava uma nota, o condomínio fazia a retenção, não informava isso em nenhum demonstrativo, nada do tipo, e depois não fazia o recolhimento, né? Isso vira um crime, isso é uma apropriação indébita. O condomínio, isso é muito arriscado. Então, no nosso trabalho, a gente pegou essa nota, a gente vai acompanhar essa nota no dia do pagamento, a gente vai acompanhar que tem um imposto a recolher e a gente só dá baixa nessa nota quando a gente encontra o recolhimento. Não encontramos? Alerta para a administração. E aí, qual é a importância desse acompanhamento mensal? Porque se deixar passar, multa e juros vai só crescendo, né? Então, você vai pagar uma multa, os juros vai sendo acumulado e tudo mais. Então, é importante esse acompanhamento para isso. Então, alguma nota que não foi recolhida, a gente já manda um e-mail, já vai no relatório, a administração cobra da administradora e aí é regularizado. E aí vai ver de quem era a responsabilidade de ter feito o recolhimento. Muitas das vezes a gente alerta e aí o dinheiro da multa, né? Porque o condomínio não vai ratear para pagar multa, né? Não é uma despesa ordinária isso. Então, quando é o caso, vai se identificar quem é o culpado e às vezes a administradora que deveria ter feito o recolhimento, ela fica com a multa e juros e a gente, né? O nosso trabalho é resguardar o condomínio. Então, qualquer coisa que possa afetar o condomínio, qualquer risco do condomínio, a gente vai ficar ali atento. Nós somos o guardião do condomínio. Então, qualquer coisa que possa
dar problema para o condomínio, vamos lá apontar. Outro detalhe também que a gente não pode deixar de falar, a gente sempre solicita uma posição do jurídico. Como é feita empresas geralmente emitem relatórios de processos, e a gente pede esse relatório de processo e atualiza em nossos relatórios, contendo a posição dos processos, valores atribuídos, né? Isso pode ser classificado como um passivo, né? Imagina a situação, ô Craveira, você vai se mudar para um condomínio e aí no meio você vai, tem cota extra para pagar uma ação trabalhista de R$500 mil. Você já entrou devendo R$500 mil. Por quê? Nos demonstrativos, isso não é claro, isso não fica claro para o condomínio. O condomínio não sabe. Da mesma forma que ele pode estar também entrando no condomínio, pode ser uma coisa boa, você pode entrar e perceber que tem uma ação, né? Você tem uma ação grande contra uma prestadora de serviço. Por exemplo, aqui no Rio tiveram muitas ações contra a SEDAI. Então, tinha gente entrando no condomínio e ganhou da SEDAI 2 milhões, 3 milhões. Tá? Isso não era claro, era uma surpresa. Então, a gente solicita isso mensalmente à administração do condomínio, que envie para a gente essa relação e a gente atualiza no relatório. Então, você vai conseguir identificar esses processos e tudo mais no nosso relatório. Isso é muito importante. Outro ponto importantíssimo é a inadimplência, né? A gente sabe que esse é um ponto muito sensível, né? Em geral, além da administradora que gera os boletos, que faz a cobrança e tudo mais, ainda tem algumas empresas que fazem essa cobrança terceirizada e, às vezes, essa comunicação ela demora muito ou ela tem algum ponto falho e a gente fica ali naquele ponto falho. Se tiver algum ponto falho, a gente evidencia, a gente demonstra, a gente solicita mais informações para ver. Porque se você tem uma conta a receber, a gente vai fazendo acompanhamento. Tem um a receber no mês. No outro, entraram novas inadimplências e tiveram baixas inadimplências, o valor tem que bater, gente. É matemática, isso no condomínio, na empresa, onde for. Então, tem que bater. Quando não bate, tem que ter um esclarecimento, o que está acontecendo, qual o processo está falhando. Então, o nosso trabalho também envolve essa parte, né? A gente faz essa verificação das 3 pontas. Então, a gente verifica o a receber do condomínio, de acordo com a previsão orçamentária, né? A gente verifica se as baixas foram dadas corretamente, os recebimentos, e a gente verifica se a cobrança está sendo feita correta, né? Então, esse trabalho ele verifica essas 3 pontas. O nosso trabalho também passa por isso. Outro ponto, e aí que a gente faz uma verificação, é na parte dos contratos, né? Naturalmente, eu sei que tem vários advogados aqui, a gente não entra na parte jurídica, né, efetivamente dos contratos, cláusulas, né, leoninas e tudo mais. A gente se atém à parte que é interessante, o nosso controle, que são a parte financeira, se os pagamentos estão de acordo, né? Por exemplo, que tem muito aí, são contratos com aquela vigência indeterminada, prazo indeterminado, né? E aí diz que o reajuste, né, desse contrato será feito após 12 meses de acordo com algum índice, pode ser IPCA, IGPM ou de acordo com a convenção coletiva, quando são os casos de cessão de mão de obra. Nesses casos, a gente verifica quando é o aniversário do contrato, para verificar se esse contrato teve ou não, né, alguma atualização. Quando ele não tem atualização e ele está prevendo que vai ter, a gente solicita um aditivo. Para quê? Para, novamente, mitigar qualquer tipo de risco ao condomínio, pois se o contrato que foi estabelecido entre as partes está bem claro que ocorrerá o reajuste e não ocorreu, a gente vai solicitar que seja feito um aditivo da empresa abdicando desse reajuste. Porque o que acontece? O síndico está lá, vê o reajuste, recebe uma notificação, ele entra em contato com o prestador e fala: meu amigo, vamos manter esse ano aí, vamos manter o mesmo valor. E às vezes é mantido, só que verbalmente, né? E a gente sabe que tudo tem que ser oficializado. Nosso trabalho aqui, nós, auditores, nós somos avessos a risco. Então, qualquer que seja
algum tipo de negociação, a nossa recomendação seja oficializado ou um aditivo, que é o melhor dos mundos, é o que a gente recomenda efetivamente. Quando não há essa possibilidade, que seja feita uma carta de reajuste, nós da empresa tal, abdicamos do reajuste conforme cláusula tal e o nosso valor permanece inalterado até a data tal. Pronto, é isso que a gente vai verificar. Verificamos também se o faturamento está sendo feito pelo CNPJ do contrato. A gente também encontra alguns casos que vêm CNPJ que não são os que estão no contrato, então a gente vai recomendar um aditivo. E quando ocorre o reajuste, a gente só recomenda que seja enviada uma carta de reajuste ou que seja oficializado na nota fiscal, nota fiscal com reajuste de 3% conforme GPM acumulado de 12 meses, conforme cláusula contratual. E a gente vai acompanhando isso, né, e colocando no nosso relatório. Então, a gente tem no nosso relatório tem um quadro com cada prestador de serviço, com um resumo desse contrato, contendo objeto, CNPJ, o valor contratado, e um quadrinho com os pagamentos. Então, no quadrinho vai ter a nota fiscal. Se o prestador não mandar a nota fiscal, a gente vai recomendar, né, que seja anexada a nota fiscal, né, que os pagamentos sejam só realizados mediante documentação hábil. Então, a gente faz essa verificação. No geral, também verificamos a compra de materiais, que isso é muito importante. Né? O universo de condomínios hoje tomou uma proporção imensa. Tem condomínio que compra por mês no seu condomínio coisa de 500 mil, 600 mil reais. Tem um condomínio que a gente atende que ele só de material de limpeza, de elétrico, material para manutenção em geral, ele gasta nessa faixa de 500 mil reais. Então, é muito importante a gente verificar se essas compras estão sendo suportadas, primeiro, por uma documentação hábil, de cotação de preço, elas estão verificando no mercado, objetivando pagar o melhor preço, eu não digo nem o menor, né? A gente tem que verificar se o fornecedor, né, ele é idôneo e tudo mais, então nem sempre é o menor preço, nem para produtos se costumar, quanto mais para serviços, né? Serviços a gente tem que observar se a empresa, né, ela tem nome, se ela tem as certidões, se ela está habilitada para isso. Então, tudo isso antes de você escolher. Então, é muito importante. A gente faz essa verificação. Então, o nosso trabalho, eu sei que é bastante coisa e, pô, eu gosto muito. Então, eu poderia passar aqui 2, 3 horas falando especificamente sobre cada item desse, entendeu? Então, eu vivo condomínio, a gente que vive em condomínios tem noção de que esse atendimento para condomínios faz com que a gente está aqui, o cliente manda um e-mail, manda um zap para a gente a qualquer momento, fala assim, ô Thiago, me ajuda aqui com o caso, vou te mandar um e-mail, me ajuda com essa orientação, prestador. A gente praticamente é um consultor contábil. Então, a gente vai várias áreas. Então, a gente vai fazendo várias áreas. É consultor contábil, uma parte de contrato. A gente, qualquer exposição trabalhista, a gente está sempre atento, a gente está sempre um passo antes para evitar que isso aumente. Né? Então, o nosso trabalho é basicamente isso. E com a tecnologia, isso tem facilitado muito para a gente. A gente tem conseguido trabalhar com atendimento fora aqui do Rio, de uma maneira que melhorou bastante, né? Esse nosso universo por conta da tecnologia que foi jogada, né? Ela foi arremessada nesse segmento. Não só nesse, todos, né? E permite a gente fazer um evento desse, à distância, todo mundo trocando conteúdo, trocando informação, que é o mais importante. Falei bastante, já não sei nem mais quanto tempo eu já falei. Não sei se tem mais algum tempinho para a gente continuar falando, trocando alguma ideia, se alguém tem alguma dúvida com relação ao nosso trabalho. Que esse aqui eu acho que é importante, se alguém tiver alguma dúvida, algum síndico aí. Eu abordar assim, 2 assuntos. O primeiro assunto é que todo mundo pensa que a auditoria é apontar culpado. Uhum. É apontar culpado. O síndico é culpado, o administrador é culpado, o subsíndico é culpado. Não, a auditoria não tem esse tom. A auditoria tem o tom de
de arrumar a casa e colocar a casa em ordem para daqui para frente ser levado, né? E também, você comentou um negócio que eu queria que você falasse aí das parcerias com outros profissionais. Você falou que você precisa do advogado, que você precisa do administrador do condomínio, que você precisa do engenheiro para poder ver os contratos, analisar os contratos. Tudo isso que você falou. Eu queria que você abordasse esses dois assuntos, por gentileza. Isso. Geralmente, os condomínios, né, possuem assessoria jurídica, né? Só quando são muito pequenos, assim, que não tem demanda, eles não fazem. Mas a nossa recomendação é que tenha assessoria jurídica para auxiliar na confecção de contratos, né, exposições maiores na parte jurídica. E é necessário que tenha esse acompanhamento e seja gerado um relatório mensal, né, de processos e tudo mais. Então, é muito importante que tenha esse consultor jurídico. E isso está virando quase que unanimidade. A maioria já está entrando já em orçamento, já está virando despesa ordinária, já a consultoria jurídica. A nossa consultoria também, né, a auditoria está entrando, já virando ordinária. Inclusive, tem muitas convenções que já estão recomendando a auditoria, já estão recomendando a assessoria jurídica. Isso é importante, porque o condomínio ele tem que estar bem assessorado, né? Ele tem que estar bem assessorado. O síndico tem que estar bem assessorado. Para que o síndico exerça a função dele com excelência, ele tem que ter um bom suporte. Não adianta ser o síndico que eu faço tudo, eu entendo de tudo, e sozinho não dá, ninguém consegue fazer nada sozinho. Tem que ter uma assessoria, ele tem que ter um engenheiro que auxilie no acompanhamento de uma obra. Entendeu? Então, ele tem que ter essa assessoria. Então, isso é muito importante. Esse foi o primeiro ponto que você mencionou. O segundo, você falou sobre... eu vou me embolando aqui, eu pego um assunto... Apontar os dedos, né? Arrumar culpado. Todo mundo acha que a auditoria é para arrumar culpado, né? Quando a gente fala de auditoria, não só na parte condominial, né? Quando a gente fala de auditoria em qualquer empresa, o pessoal já um olha para o outro, fica aquele clima, o cara já pega um café ali, já fica escondido, já falando, vai ter auditoria aí, o pessoal fica com medo. E isso não é para ser dessa forma, né? O nosso trabalho ele não é para isso, ele não é para achar um culpado, ele não é para achar um fantasma, não é para achar nada do tipo. O nosso trabalho ele é para direcionar, né? Ele é para direcionar as decisões que serão tomadas na frente com base no que está acontecendo hoje. Então, com base no que está acontecendo hoje, a gente vai montando esse histórico do condomínio, vai verificando como é que está a situação dele atual, a gente verifica o que passou e vai condensando e vai tentando direcionar. Por exemplo, você está com exposição trabalhista, você não renovou seu PPRA, PCMSO, então a gente vai, você tem que renovar, isso é importante. Numa fiscalização você vai sofrer sanção, você pode ser multado. Hoje em dia tem a implementação do e-social, tem que ter tudo lá organizado. A gente verifica se os funcionários têm o exame periódico, entendeu? Então, são pequenos detalhes que, se não são feitos corretamente, isso lá na frente vai dar um problema maior, né? E a auditoria é para isso, ela não é, justamente, não é para apontar, não é para chegar a gente não vai chegar na Assembleia e falar assim, o síndico roubou. Isso jamais. Se você contratar uma auditoria que vai te informar que alguém roubou ou não, aí você foge dela. Fala assim, vocês vão fazer isso? Então, tá bom, obrigado. Aí você vai para o outro lado. Porque isso não é o correto. A gente não está aqui para apontar quem roubou. Isso aí já é um trabalho de polícia. Aí já seria um trabalho diferenciado, né? O nosso trabalho é justamente isso, para verificar se está tudo de acordo com as normas, de acordo com as boas práticas, né? Nosso trabalho, ele funciona muito, ele seria uma base, que é um assunto que é muito relevante, que alguma colega nossa já falou sobre isso, ou vai falar dia 30, salvo engano, que é o compliance aplicado a condomínio. E justamente foi até a minha tese da pós-graduação, foi sobre isso, a implementação de compliance. Foi hoje, ao meio-dia, a palestra da doutora Tárcia. Foi a meio-dia. Eu peguei um pouquinho, porque eu estava numa reunião e outra, realmente eu não tive como prestigiá-la durante todo o período, mas eu peguei só uma parte.
mas é um assunto importante. E o nosso trabalho, ele já é, né? Obviamente, ele já é um pontapé inicial para essa implementação do compliance. A gente já faz uma verificação das contas e tudo mais. Então, isso é ótimo. Quer implementar o compliance no seu condomínio? Coloque a auditoria, implemente a auditoria, ela vai fazer os levantamentos necessários e você consegue implementar isso. Obviamente, falando sobre a Assembleia, a gente apresenta o nosso trabalho na Assembleia, quando a gente é solicitado, claro. A gente apresenta esse relatório, apresenta as informações. Em geral, a gente tem apresentado um resumo, né, do nosso trabalho. Pelo que eu estou falando aqui, vocês imaginem o que dá cada capítulo do relatório. Então, é muita coisa. Mas quando a Assembleia está disposta a ouvir a INDEP por mais de 1 hora ou 2 ou algo do tipo, cara, não tem problema. A gente vai lá. Eu, como falei, eu gosto. Marcou para mim uma Assembleia às 9 horas da noite, eu vou sair de lá 11, 11h30 falando sobre o resultado do trabalho. Eu acho muito importante quando a gente chega na Assembleia, tá cheia. Pô, isso é importantíssimo. Isso é sinal de que o pessoal está interessado, está buscando informação, ele está querendo entender o condomínio. Isso para a gente é ótimo, porque sem isso, nosso trabalho, se a gente fizer um trabalho e alguém pegar o trabalho, pegar, engavetar e colocar aqui e falar, pô, vou deixar aqui e pronto. Aí não adianta. Aí o trabalho não serve para nada, entendeu? Então, é interessante a pessoa pegar o nosso trabalho, ler, questionar. Não entendi isso aqui, a gente vai explicar. Entende? Então, isso faz parte desse nosso trabalho, essa apresentação em assembleia. Tá? Muito bom, muito bom. Eu já deu um pouquinho. Você tem mais algum tópico importante que você acha que deve ser considerado para falar hoje aqui no Dia do Síndico? Fica à vontade. Só para falar sobre a legislação contábil, né? Embora ainda não tenha uma legislação específica, a gente tem trabalhado aí com até um colega do CRC de Goiás. Ele É o Henrique. Está bem avançado, né? Ele gerou uma é o Henrique, a ITG 200X, entidade condominial. E além disso, acredito que eu sou do CRC RJ, né? Aqui tem um grupo também voltado para isso, para a questão condominial, contabilidade condominial, que a gente faz parte, a INDEP está sempre lá acompanhando. Não somos da comissão, mas a gente participa. Francisco Egito, que eu consegui participar da apresentação dele. Ele foi às 10 horas, a apresentação dele foi até às 11 alguma coisa. Ele é dessa comissão também, Comissão de Contabilidade e Condomínios aqui do CRC-RJ. A gente está sempre acompanhando as informações, vendo de alguma forma se a gente pode orientar ou contribuir com alguma coisa com nossa experiência, né, em condomínios. E isso é importante, trocar figurinha, trocar informação. Às vezes, uma coisa que é tendência aqui no Rio de Janeiro e São Paulo não é. São Paulo é tendência, aqui não é. E é importante a gente a integração de profissionais de vários estados. E isso está sendo proporcionado pela Conase hoje, por esse evento. Não só hoje, mas são vários eventos que ocorrem. Isso é importante. A gente está sempre ligado nesse meio. Muito legal. Parabéns, meu amigo Thiago, pela tua palestra, pelo teu esclarecimento de como é que funciona, desmistificar esse negócio de achar que a auditoria tem que achar culpados e não é. A auditoria é uma coisa tranquila.